Paz, Senhor, irmãos, saudade de vocês. Espero que o Senhor esteja guardando a sua casa. Tenho certeza que Ele está guardando a sua casa. Tenho certeza que Ele está guardando a sua vida, seu coração, sua mente nesses dias, em o nome do Senhor Jesus. E quero pedir também oração pelos irmãos. Eu estou distante geograficamente, mas pode ter certeza que eu estou conectado com você no coração. Infelizmente, nosso voo foi cancelado e eu estou aguardando aqui para embarcar de volta para casa. Mas eu decidi então gravar esse culto com você, ministrar uma palavra. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração em o nome do Senhor Jesus. Gostaria então que você fechasse seus olhos aonde você está. Se você está na sua casa, se você está no prédio aqui comigo, aonde quer que você esteja, tenho certeza que tem algo da parte do Senhor para ser ministrado. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te pedimos revelação, te pedimos, ó Senhor Deus, a compreensão da Tua palavra. Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração. Senhor Deus, nós nos revestimos da Tua palavra. Senhor Deus, nós somos transformados, ó Deus, de glória em glória, pelo poder da Tua vida que opera em nós. Fala conosco aqui de forma abundante, transbordante. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, dá um amém bem grande comigo e abra seu coração. Eu quero ministrar uma palavra que está em Efésios capítulo 6. Eu quero ministrar ela de uma forma prática, com revelação para esses dias na sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue ou carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais revestir no dia mau e depois de terdes vencidos tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero ministrar para você de forma prática, mas de uma forma com revelação. A palavra de Deus fala aqui, menciona que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Esse é um princípio que a gente tem que entender, que nós precisamos saber com quem e contra quem nós estamos lidando. Muitas vezes nós entramos em batalhas, mas nós não sabemos contra quem, nós não sabemos maneiras. E muitas vezes pessoas perdem batalhas porque não compreendem ou não têm entendimento do inimigo. Deixa eu te dar uma pequena história. Houve guerras no mundo inteiro. Estados Unidos já foi para... É um país que está em constante defesa do seu país e de alguns outros países. E houve um tempo que ele foi para uma guerra. Nessa guerra que ele foi, eles usavam coturnos, que eles tinham pequenos buracos, como se fosse ali na lateral do coturno. E eles estavam na guerra do Vietnã. Por que eles tinham esses suspiros nesse coturno? Porque lá no Vietnã havia muita umidade, muita chuva. Então toda vez que o coturno enchesse de água, ele tinha que tirar a água para não apodrecer e não fragilizar os pés dos soldados. Esse era um tipo de coturno para aquela época. Mas depois teve uma outra guerra, a Guerra do Golfo. E eles então tinham o mesmo coturno, com suspiro. Só que ao chegar, por conta da região, da geografia do lugar, havia muita areia. E aqueles suspiros então, que numa outra guerra foi um instrumento para resguardar, para dar mais força, para não deixar o soldado ferido, agora se tornou um problema, porque aqueles suspiros entravam areias. Então eles precisaram rever os seus coturnos. Pastor, mas muito interessante o que você está falando. Mas é importante a gente entender então que existe equipamento certo, existe a revelação certa e existe a sabedoria contra quem nós estamos lidando.
E muitas vezes nós misturamos o sentimento, nós misturamos às vezes a emoção, nós misturamos pessoas como se as pessoas fossem os nossos problemas. Quero te falar que não são as pessoas que são os nossos problemas, mas é contra a influência maligna, a influência de fora, a influência de terceiros espirituais que aquela pessoa recebe, e então ela começa a agir de forma diferente, às vezes nos perseguindo, nos atacando, nos machucando, nos condenando, trazendo peso, acusação, trazendo sequelas. Então eu quero te falar em nome do Senhor Jesus, entenda contra quem você está lutando, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Então a minha luta, se ela é espiritual, é no mundo do espírito que eu venço com oração, eu venço com posicionamento, eu venço com meu coração voltado para diante do Senhor Jesus. Então é importante você compreender isso. Mas tem uma segunda coisa que é importante você compreender, é saber quem você é em Cristo Jesus. E você saiba disso, você é mais do que vencedor. Porque se você, tudo bem, eu conheço o meu inimigo, tá joia? Eu sei quem é meu inimigo, mas se você não conhece quem é você, e aí eu não estou falando de um conhecer natural, é saber quem Deus te constituiu para ser. Deus te conhece pelo nome, o Senhor te chama pelo nome, o Senhor te traz uma convicção pelo nome. E quando você vê da boca do próprio Deus, falando quem você é, chamando você pelo nome, tudo muda. Quero te trazer aqui algumas questões, algumas situações que a Bíblia diz, né? Houve uma revelação de Pedro, até então Simão, e aí quando ele teve aquela revelação do alto, o Senhor diz para ele: tu és Pedro, ou seja, a revelação correta transforma você para a posição que Deus quer que você esteja. A palavra de Deus diz em João capítulo 20, a palavra de Deus menciona quando Maria foi procurar, então, foi até onde o Senhor havia sido colocado, ele já tinha sido crucificado, e aí então quando ela chega naquele lugar, ela confunde Jesus com o jardineiro. E aí então Jesus pergunta para ela: o que você quer aqui, mulher? E aí ela diz, né, eu procuro o meu Senhor. E aí então quando o Senhor, até então ela não teve a revelação de que ela estava falando com Jesus, ela não teve aquela identificação, mas quando Jesus a chama pelo nome, a Bíblia diz Maria, a Bíblia diz que ela voltou o seu coração, voltou o seu olhar e identificou quem é Jesus. Isso significa, quando você entende quem você é e quando você compreende que Deus te chama pelo nome, você sabe então que você está pronto para as batalhas, que o Senhor te constituiu, que o Senhor te prepara, que o Senhor te fortalece. E nós precisamos dessa revelação nesses dias, porque está tudo do avesso, está tudo muito complicado, está tudo muito confuso para muita gente. Mas para nós não estamos confusos. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, saiba que você está guardado. Você e a sua casa está guardado. Eu não sei se você está me acompanhando, até porque eu estou distante de vocês, né? Mas se você puder dar um amém agora, glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler alguns versículos com você para aumentar a sua fé. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Isaías capítulo 45, versículos 2 ao 3, a Bíblia diz: eu irei adiante de ti. Isso aqui é uma afirmação de Deus. Eu irei adiante de você. Isso significa que você, numa guerra, você coloca sempre os soldados que vão chegar primeiro naquele lugar. E você vê que esse soldado aqui é o guarda de Israel, é Jesus, é o Senhor indo adiante de você. E a Bíblia diz: endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Isaías 45, versículo 2 ao 3. Sabe, o Senhor ele vai mostrar para você a bondade, ele vai abrir riquezas, ele vai abrir oportunidades, ele vai mostrar coisas para vocês que não mostra para outras pessoas. E a Bíblia fala: e eu te chamarei pelo nome. Por quê? O Senhor é um Deus relacional, o Senhor é um Deus pessoal. Então, quando você sabe que Deus te constituiu para algo e que o próprio Deus te chama pelo nome, então você pode chegar em qualquer lugar e saber: eu sou filho de Deus, amado de Deus, na autoridade do Senhor Jesus, porque o Senhor me constituiu. Aquele ambiente tem que mudar. E a Bíblia fala que o Senhor tem
escondido. Ele vai trazer aquilo que está escondido, tesouro sobre a sua vida. Ele vai adiante de você, então não tema nesses dias. Confie no Senhor Jesus, confie naquilo que o Senhor tem te levantado para ser. E aí eu quero falar sobre Efésios. Olha só estou dando a introdução, espero que vocês estejam me acompanhando, tá ok? A palavra de Deus menciona o seguinte, vamos ler lá o que eu mencionei para você, em João capítulo 20, dos versículos 11 ao 14, Maria. A palavra de Deus diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, a uma cadeira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo visto isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E então, quando começa todo esse diálogo aqui, ele fala, mulher, por que choras? E aí depois, quando ele fala Maria, ela volta para trás e reconhece Jesus. Isso fala que Deus te chama pelo nome. E quando Deus te chama pelo nome, você reconhece que é o próprio Deus. Há momentos na nossa vida, meu irmão, que você tem que ter uma convicção que Deus te chamou. O Senhor me comissionou, que o Senhor me preparou. E quando Deus te chama pelo nome, você tem algo que você percebe. Olha, por mais que todas as circunstâncias falem diferente, por mais que tudo ao meu redor esteja ruim, Deus me chamou. E essa é a palavra que eu tenho para você. Sabe, às vezes nós entramos em coisas que nós imaginamos, não, agora a minha vida é diferente. Às vezes nós entramos em projetos achando que agora tudo mudou, tudo é melhor. Sempre tem essa fé, nunca abale essa fé. Mas de repente você descobre que nem tudo são flores, que nem tudo é essa harmonia que você pensou que fosse. Você achou que algumas coisas fossem a nova salvação da sua vida, mas de repente você achou que teria liberdade em algo, de repente você se encontra mais preso, mais restrito. Mas eu quero te falar, se foi Deus que te chamou pelo nome, esse é o melhor lugar para que você esteja. Isso é o melhor que você tem que estar para desfrutar agora, porque foi Deus que te colocou, foi Deus que te chamou, foi Deus que te constituiu. Amém? Eu sei que a gente está um pouco distante uns dos outros aí nos nossos salões, até às vezes em casa, mas se você estiver perto de alguém, fala para essa pessoa, dá um sinalzinho para ela e fala assim, olha, Deus te constituiu para algo, e se Deus te colocou, se Deus te chamou, então Deus tem o melhor para você. Fale isso para ela. Enquanto você fala, eu quero voltar então aqui agora para Efésios. E de uma forma prática, que você possa ter revelação do que eu vou te falar aqui agora. O Senhor então diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E nós sabemos quais são as ciladas. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então essas são armadilhas que nos levam sempre para cativeiro, que nos levam sempre para uma prisão ou nos leva diretamente para a morte. E a palavra então diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste século. Isso fala para identificar os seus inimigos, a maneira espiritual que o inimigo tem tentado te aprisionar. Você ter esse discernimento, saber que algumas pessoas têm sido instrumentos do inimigo, não que aquela pessoa por si só tomou essa decisão, mas às vezes as vozes, as influências dessa pessoa tentam te abater. E a palavra de Deus então aqui, agora ela fala algumas coisas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Pastor, eu estou vivendo dias que não são tão ruins assim como a maioria fala, mas a Bíblia fala que eventualmente nós temos os nossos dias maus, e nesses dias a Bíblia agora detalha algo então aqui. Está, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestindo da couraça da justiça. A palavra de Deus então fala dessa couraça. Na verdade, ela era um elemento que ela era trançada para ela ter mais resistência na hora de um combate. Podia ser de metal, dependendo da época, poderia ser de couro curtido, aonde aquilo era mais firme. E essa couraça, ela tinha a proteção que ela vinha nessa região do tórax. Ela tinha a proteção para que você não fosse ferido
de uma forma fatal, porque qualquer ferimento que seja penetrante, ele é provavelmente fatal. Então aquela couraça protegia essa região. Nós já temos o tórax que protege, mas nós tínhamos, as pessoas usavam também esse tipo de armadura que tinha a ver para proteger o peito. Mas também ela protegia as costas. Por quê? Porque o inimigo numa batalha, ele não é honroso. O inimigo na batalha também ele é covarde. Ele não pega você sempre pela frente, ele pode te pegar também pelas costas. Eu brinco muito com os meus meninos e eu falo para eles, olha, é o seguinte, porque você sabe aquela coisa de homem, né? Na hora de brincar, a gente brinca de luta, joga no chão e tal. E às vezes eles querem vir por detrás de mim. Eu falo, não, se quer ter uma luta justa, é frente a frente, porque o covarde é que ataca por detrás. Mas então quando você coloca essa couraça, você também está protegido nas suas costas. Essa é uma proteção que é na frente e nas costas. Esse é o guarda de Israel. Ele vai à frente das batalhas, mas também ele protege a sua retaguarda. Nós estamos revestidos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz também o seguinte: para que possais resistir nos dias maus, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do Evangelho, embraçando também o escudo com a fé, podereis apagar todos os dardos inflamados. Tomai também o capacete. A palavra de Deus, ela diz, então, essa parte da armadura. E aí eu quero falar, então, mais detalhado para você. A palavra de Deus menciona sobre o cinto também. Esse cinto, ele significa o seguinte, que é ali que eu coloco o meu armamento, que é ali que eu tenho possibilidade de recorrer a todas as armas que eu tenho. Mas só que essa faixa, esse cinto, na verdade, ele não era só um cinto como a gente tem nos dias de hoje. Ele era um cinto um pouco mais largo. Para quê? Para ele poder proteger toda essa região de baixo, que a couraça não conseguia cobrir. Porque você tinha que ter essa flexibilidade, porque você está numa guerra. Então você não tinha uma couraça que te cobria totalmente. O cinto era uma parte essencial para carregar as armas, mas para também você proteger partes de baixo, partes que poderiam ficar expostas num ataque contra espadas, enfim. Então nesse cinto eu tenho todo o armamento que eu preciso. Se eu trago hoje para os dias de hoje, eu tenho que ter tudo no meu cinto que me protege. E aí então eu tenho a palavra de Deus que é comigo, a palavra de Deus que é o escudo, a palavra de Deus que eu tiro também. E aí se eu trago para um contexto hoje, eu tenho que trazer para perto de mim pessoas também que possam me resguardar nos dias, que possam me proteger nos dias. E isso também tem a ver, pastor, mas isso também não tem a ver com a armadura? Também tem. Vou te falar uma outra coisa. A armadura, como a gente vê às vezes em alguns filmes, às vezes a gente vê armaduras pequenas, às vezes assim para ser mais fáceis de carregar, nem sempre elas são assim. Deixa eu te explicar por quê. A armadura, ela tinha que ter um tamanho que uma vez que você agachasse, você tinha que estar coberto com a armadura. Por quê? Porque você era atacado muitas vezes com flechas. Então a armadura, ela tinha que ter, você carregava, mas quando você agachasse, você teria que ter ela também em um tamanho que ela te protegesse. Por quê? Por conta de ataques que poderiam vir. Esse é um aspecto. E uma outra coisa, a sua armadura, você sempre colocava ela ao lado quando você estava com um pelotão. Por quê? Porque os outros soldados que estivessem ali, ele sempre protegia pessoas que estavam ao seu lado também. Então essa armadura, ela não é exclusiva sua, ela é exclusiva numa batalha sozinha, porque se algum deles não estivesse com escudo, quem estivesse do lado poderia morrer. Então é necessário também que você caminhe com pessoas que tenham um escudo também. Um escudo que te guarde, o escudo da palavra, o escudo da fé, o escudo de Cristo. É necessário que você esteja totalmente caminhando com pessoas que te abençoem também. Pessoas que estejam dispostas a guardar a sua vida. Pessoas que estejam preparadas para te proteger.
porque senão você está exposto. De um lado você está guardado, mas se você caminha com pessoas que não estão também, de um outro lado você está exposto a essas situações. Então a palavra de Deus vai mencionando isso. Então, cingindo-vos da verdade, que é a couraça da justiça, a verdade que está presa no meu coração, a verdade que está presa no meu peito. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso é uma outra coisa também, né? As sandálias, elas eram feitas de couro mais grosso também, curtido, mas em alguns aspectos haviam alguns soldados, na maioria deles, até quando eles tinham alguns metais que pressionava essa sandália no chão para dar mais firmeza com algumas pontas. Porque se você anda com uma sandália, você tem uma aderência. Mas quando você pega naquela época, se você só anda com uma sandália, sem que ela ficasse mais presa ao chão, facilmente você escorregaria, facilmente num combate você cairia. Então essas sandálias, ela tinha que ter uma preparação também. Mas o Senhor está falando que quando nós colocamos essa sandália, nós estamos nos preparando para andar em caminhos às vezes difíceis, que o nosso pé não andaria. Então quando eu tenho a sensação de urgência, Senhor, eu creio que eu preciso pregar o evangelho. Sabe, você vai ter que estar preparado, porque você vai andar por caminhos difíceis, tortuosos, complicados, aonde muitas pedras, aonde há muita resistência. Então o Senhor, quando Ele fala para você colocar sandálias, está falando também que você precisa se preparar, porque você vai andar por caminhos difíceis. Mas é uma sandália que vale a pena, porque você vai levar Cristo às pessoas, você vai levar a mensagem da paz às pessoas, você vai levar a mensagem do evangelho, você vai levar a mensagem da graça para as pessoas. Então é necessário que você caminhe com seus pés mais fortalecidos, que você esteja preparado por Deus para entender que esses sapatos vão te levar para lugares às vezes difíceis, às vezes complicados, mas revestido em Deus, tudo é possível. E então, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu já expliquei isso para você. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí o penúltimo, colocando o capacete da salvação. Esse capacete aqui, ele protege você contra dardos inflamados. O que são dardos inflamados? A nossa mente, ela está exposta a muitas coisas. Às vezes nós nos distraímos facilmente com o ambiente. Às vezes nós permitimos que setas malignas, então esses dardos inflamados são setas malignas que invadem a nossa cabeça. Já viu situações que às vezes você fica assim, mas por que eu estou pensando isso? Isso não faz parte do meu ser, isso não faz parte da minha forma de caminhar. Por que esses pensamentos invadem a minha mente? É isso aí, são dardos inflamados. É quando você começa a acreditar em coisas que não são reais. É quando você começa a acreditar, potencializar pequenos problemas, achando que eles se tornaram problemas grandiosos. É quando você acredita que coisas que são pequenas, elas vão acabar com a sua vida. Sabe, são coisas que você sobrecarrega, são coisas que você potencializa, são coisas que você permite de uma forma que não procede de Deus, né? Sofismas, nós já falamos sobre isso, sofismas que são mentiras com cara de verdade, né? Você vive achando que às vezes pessoas estão te perseguindo, que pessoas estão te traindo, que pessoas estão falando mal de você, e você coloca aquilo como uma verdade, e você se torna refém daquilo. Então o Senhor, quando fala para colocar o capacete, está falando para renovar a mente, está falando para colocar algo que se encaixe perfeitamente. E essa armadura não é qualquer armadura, é a armadura de Deus. Não é uma armadura de homens, não é uma armadura de Saul sendo colocada em Davi, porque a armadura de Saul sendo colocada em Davi era uma armadura pesada, era uma armadura desajeitada, cheia de conflitos, cheia de situações, mas você vê que Davi chegou a tal ponto falando, não tira de mim essa armadura, porque eu não consigo andar com ela. Mas a armadura de Deus
essa é que nós devemos caminhar. Só que às vezes nós esperamos a armadura dos outros, que outros nos deem armaduras, que outros nos capacitem, mas a palavra de Deus fala, olha, pega a minha armadura. Então esse capacete, ele se encaixa perfeitamente na sua cabeça, para você não aceitar mentiras na sua mente, para você não ser bombardeado com acusações malignas, para você não ser bombardeado com acusações que te deixem mal, com situações que te deixem aflitos. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te falar que você tem que estar resguardado com esse capacete. E para terminar, ele menciona uma coisa só, que agora é uma arma para atacar. Você pode ver que a armadura, ela só foi de defesa. Era o cinto para colocar as armas, é as sandálias para você ter mais facilidade para caminhar, é a armadura que cobria o peito, é a armadura que cobria a cabeça, o capacete, mas ele nos dá agora uma arma para o ataque. E o ataque contra quem? Contra pessoas? Não, contra principados, potestades, dominadores desse século. A palavra de Deus termina dizendo então que é a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque a espada do Espírito, ela é capaz de separar aquilo que é da alma, aquilo que é do corpo, aquilo que é do espírito. Ela faz distinção, ela faz uma separação. Quando eu uso a espada do Espírito, a palavra de Deus, a capacitação de Deus, a revelação correta, a compreensão correta, sabendo quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou capaz de usar uma espada e separar para perceber o que é do espírito, o que é da alma, o que é do corpo. Eu sou capaz agora de usar armas de contra-ataque contra pessoas? Nunca. Contra principados, potestades, dominadores desse século. Eu quero terminar te falando o seguinte, meu irmão, que você está revestido em Cristo Jesus, que o Senhor é contigo, que o Senhor vai fortalecer você nesses dias. Quero te falar que o escudo que protege, ele é do tamanho certo para proteger a sua casa, e que você caminhe com pessoas que também resguardem a sua lateral, porque é assim que nós caminhamos. Numa batalha, ninguém vence uma batalha sozinho. Eu sou incapaz de vencer uma batalha sozinho. Eu sou incapaz de vencer uma batalha só na minha força. Você também precisa de pessoas que caminhem com você. Qualquer pessoa? Claro que não. Pessoas que tenham o escudo da fé, pessoas que tenham fé, pessoas que sejam resguardadas no Senhor. Pastor, mas eu não tenho uma identidade. É impossível, meu irmão, você vencer o inimigo se você não sabe quem você é. Você pode até saber quem é o inimigo, mas se você não sabe quem você é, você não vai conquistar. Se você não descobrir que Deus te chamou para propósitos maiores, você sempre vai caminhar como derrotado. Então eu quero terminar essa palavra, liberando essa palavra sobre você. Você foi escolhido, chamado por Deus. Deus vai abrir tesouros que estavam escondidos e Ele vai fazer isso te chamando pelo nome, porque o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor do que você tem vivido nesses dias. Aonde você está, gostaria de terminar essa palavra orando por você, falando que eu sinto falta de vocês. Vocês não podem vir no nosso culto. Eu espero que, em nome do Senhor Jesus, Deus vai abrir portas nesses dias para nós nos conectarmos ainda mais. E eu gostaria então de terminar esse tempo orando com você e que depois você orasse por mim, para que eu volte para casa. Eu e minha família, nós estamos com expectativas de voltar para casa. Viajar é muito bom, confesso para você. Ter férias é muito bom, mas quando você não pode retornar para sua casa, isso é o inimigo querendo nos aprisionar fora do propósito. E eu creio que meu propósito é nos Estados Unidos, pregando a mensagem do Evangelho, da graça, da paz sobre você. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Senhor Jesus, seja praticada, vivida. Senhor Deus, livra os meus irmãos de todo mal, retira toda ansiedade. Senhor Deus, que haja discernimento, sabendo contra quem nós estamos lutando e sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Que haja discernimento, Senhor Deus, dessa armadura que nós estamos revestidos. Que haja, Senhor Deus, discernimento da espada do Espírito. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus traz a revelação, traz, ó Senhor Deus, a atitude, traz a maneira correta de vivermos aquilo que procede de Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero declarar que você é bendita, sua casa é bendita e que brevemente estarei ao vivo com você para te dar um abraço caloroso, te dar um beijo,
para acabar logo com essa máscara, com essa epidemia, liberando fé sobre você em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.